Um beijo pra você, querida. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Tribuna Livre, tá? E ó, gente, nesse nosso segundo bloco, nosso tema vai ser, né, de saúde, como eu comentei antes, né, da gente ir para o intervalo comercial. Entre os dias 9 e 15 de março, a Semana Mundial do Glaucoma reforça aí a importância da informação e da conscientização, gente, sobre esta doença, que é uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo. Pois é, o glaucoma, gente, é uma enfermidade silenciosa, muitas vezes sem sintomas na fase inicial, e aí pode levar, né, à perda progressiva da visão. E se não for tratado, se não for divulgado a tempo, né? Já pensou a pessoa você ter a possibilidade de ficar cego, gente? E hoje, né, a gente tá recebendo o oftalmologista Jaime Martins conosco aqui, nosso especialista em glaucoma, justamente para falar sobre o tema, trazer esse tema à tona, que é sempre muito importante, né, doutor? Prazer tê-lo conosco hoje. Vamos, mais uma vez, trazer esse alerta aqui no nosso programa sobre o glaucoma. É uma doença complicada, uma doença que não traz sintomas ali nos primeiros momentos, mas que pode nos levar à cegueira, não é isso, doutor? Seja muito bem-vindo, viu? Prazer tê-lo conosco. Isso mesmo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Tava com saudade de entrar nessa bancada. Não é? Ivan, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. É exatamente isso que você falou, né? Essa data de 9 a 15 de março em 2025, a gente celebra a Glaucoma Week. É uma semana mundial de conscientização sobre o glaucoma. Aqui no Brasil a gente não fala tanto do glaucoma nessa data, a gente prioriza o mês de maio, Sim. porque nós temos campanhas próprias no Brasil, né? A Sociedade Brasileira de Glaucoma, no mês de maio, ela tem um dia que ela se dedica 24 horas ao glaucoma, é o 24 horas pelo glaucoma, com programação 24 horas ininterruptas falando sobre glaucoma, né? Sim. E a gente tem durante todo o mês de maio o Maio Verde, de prevenção ao glaucoma. Mas essa data, né, como tem uma data a nível mundial, a gente também aproveita para dar aquela ênfase, né, à população sobre a importância da prevenção ao glaucoma, que é exatamente isso que você falou. É uma doença que na fase inicial é silenciosa, então se você não está passando uma consulta de rotina anual, você não vai ter sintomas, não vai fazer a procura espontânea ao médico oftalmologista, e quando você começar a ter sintomas, muitas vezes já está em fases avançadas e que pode já não ser tempo suficiente para que você faça o tratamento adequado. Doutor, ela é silenciosa, não dá nenhum sinal, daí a importância de você periodicamente ir a um oftalmologista para fazer aquele check-up, né, nos olhos. Fazer aquele check-up. Você detecta, faz um diagnóstico, é a pressão que é o problema? É a pressão do olho que tem que ficar controlada, que você verificar se tem a pressão alta ocular ou não? É por aí que começa? Então, excelente sua pergunta, porque todo mundo que já ouviu falar em glaucoma associa glaucoma à pressão alta no olho, né? E essa associação, ela é correta, porque a pressão alta no olho é o principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma. Mas não é necessário nem que a pressão do olho esteja alta para você ter glaucoma. Sim. Você pode ter glaucoma com pressão normal, especialmente após os 50 anos de idade, tá? O tratamento do glaucoma primariamente se baseia em reduzir a pressão intraocular, mesmo naquele paciente que a pressão não é alta. Então a primeira coisa que a gente faz é baixar a pressão intraocular. Mas existem também outros fatores que influenciam, né? Que exercem a importância ali sobre o glaucoma. A lesão do glaucoma em si, ela está lá no fundo do olho, numa estrutura que a gente chama de disco óptico, né? Que é a cabeça do nervo óptico. Então, você tem uma isquemia, uma falta de oxigênio, uma falta de sangue para essa estrutura. A pressão alta no olho é o principal fator que leva a essa condição. Mas existem outros fatores, como por exemplo, você é hipertenso e não está bem controlado sua pressão. Olha aí. Vai levar fatores isquêmicos que podem induzir a doença porque ou até piorar a doença. Né? De forma indireta, né? Se eu tenho a pressão alta que não está controlada, vai levar fatores isquêmicos lá na cabeça do nervo óptico, como acontece em outros órgãos. Mesma coisa também vale para o diabetes não controlado. Né? Uma condição que está associada também a glaucomas de pressão normal, enxaqueca não controlada, pode também levar a fatores isquêmicos que podem influenciar o glaucoma. A apneia obstrutiva do sono, aquele paciente que tem vários microdespertares durante o seu sono, não consegue entrar no sono REM, não consegue ter um adequado repouso à noite. Esse paciente, é um problema.
Pois não é, dizer até isso, doutor, realmente Pois faz é. diferença nos Porque o que nossos acontece? olhos. Acaba que ronca, tem que olhar o olho direitinho, né? Exatamente. O paciente Acho que que a pessoa ronca nunca associa, muito, né, uma coisa na outra. o paciente que ronca muito é um sinal de que ele pode ter a apneia do sono. Qual é a relação da apneia do sono com a questão do glaucoma de pressão normal? Esse paciente com apneia do sono, ele tem hipopneia, né, e apneia. Ele falta oxigênio durante o sono. Uhum. Então, nessa falta de oxigênio, ele tem esses micro despertares, ele não tem um sono adequado, e essa falta de oxigênio vai levar a uma chegada menor de oxigênio até o cérebro. Uhum. Então, consequentemente, pode levar a uma redução desse sangue, desse oxigênio na cabeça do nervo óptico. E aí ser uma condição, um fator de risco para o glaucoma de pressão normal. Então é importante fazer esse alerta à população, porque, de modo geral, as pessoas conhecem a relação de pressão elevada no Isso. olho com glaucoma, mas muitas vezes não conhecem também esses outros fatores. Pois é, né, Doutor doutor? Jaime, é possível você diagnosticou uma pressão alta, passou a administrar com colírio, depois pode voltar ao normal? Controlando a pressão, você pode tirar o colírio? Então, se você tem glaucoma e você está tratando com colírio, a pressão vai reduzir enquanto você estiver usando colírio. Tá? Então, suspender o colírio, a pressão vai voltar ao normal. Mas existem outros tratamentos, existe tratamento cirúrgico, existe tratamento a laser. Hoje, primeira opção de tratamento para o glaucoma, clinicamente falando, né, o tratamento clínico, a primeira opção é o laser. Qual é o estágio que já é necessário a intervenção cirúrgica? Então, em qualquer estágio a gente pode intervir cirurgicamente. Logo do começo já pode? Isso, porque antigamente a gente só intervia cirurgicamente no glaucoma em estágios mais avançados, mas hoje em dia com técnicas menos invasivas de cirurgia, qualquer paciente que tenha glaucomas mais iniciais, se ele vai operar a catarata, a gente aproveita, faz a cirurgia do glaucoma junto e com isso a gente pode reduzir a pressão desse paciente e até deixar ele sem necessidade de uso de colírio. Mesma coisa o laser. Quando a gente faz o tratamento a laser e funciona bem, se é um paciente com glaucoma mais inicial, muitas vezes a gente consegue deixar também esse paciente sem a necessidade do colírio. E assim, a gente sabe, né? Não sei se algum de vocês tem algum problema de saúde que usa medicamento de uso contínuo, que tem que usar todo dia, naquele horário. A gente sabe quanto é difícil para o paciente. Sim. E imagina o paciente que tem múltiplas comorbidades. Então, a gente tem que tirar essa responsabilidade inteiramente do mão do paciente do tratamento. Então, tem vários estudos que mostram que a longo prazo o laser é melhor do que o colírio na prevenção da pior da doença. Sim. Por quê? Porque você está fazendo um ato contínuo. Você fez o laser e ele está funcionando. Você não precisa que o paciente esteja todo dia lembrando de usar o colírio sempre no mesmo horário, né? Você está entregando a responsabilidade ao paciente. Você está causando efeitos colaterais, porque é uma medicação, é um medicamento, né? O colírio. Então, o laser hoje a gente tem como a primeira opção de tratamento. Aproveitando o gancho da sua pergunta em relação a se a gente usando colírio depois de um tempo pode deixar de usar colírio, uma pergunta também que é comum, que eu tenho glaucoma, já tenho algumas perdas pelo glaucoma, comecei a tratar, isso pode voltar? Então, o que você já perdeu pelo glaucoma é irreversível. O tratamento daqui para frente vamos tratar para você não piorar. Sim. Né? Então a gente trata para que a doença fique estacionada naquele estágio. Então por isso que a gente bate tanto na questão da prevenção. E prevenção, pessoal, não é só você evitar ter doença, mas você ter o diagnóstico no início para evitar que o paciente tenha as consequências da doença. Se você pega um paciente no estágio inicial, ele não tem sintoma, ele não tem alteração do seu campo de visão, você consegue estacionar a doença no estágio em que o paciente ele tem a qualidade de vida preservada, né? Ele não tem nada afetando o dia a dia dele. E aí imagina, você faz um tratamento a laser, funciona bem, esse paciente, claro, precisa fazer o acompanhamento, né? Precisa continuar fazendo um acompanhamento periódico, mas esse paciente vai levar uma vida normal. Jaime Martins, Mais você importante, né? No estágio preventivo, você vai regulando a pressão via colírio. Se a pressão daqui a pouco não mostrar alteração, esse colírio pode ser suspenso na parte preventiva. Você não tem glaucoma ainda, você tem problema de pressão, vamos dizer. Se a pressão regularizar,
pode suspender o colírio, mas sempre com acompanhamento médico para ver se está estável? Então, aí a gente volta para aquela sua pergunta anterior. Na hora que eu paro de usar o colírio, vai voltar a subir a pressão, entendeu? Então, você pega um paciente que tenha a pressão alta no olho, mas você fez os exames e viu que não tem ainda alteração de glaucoma. Ele é só pressão alta no olho. Ou seja, ele tem só um fator de risco. Sim. Esse paciente a gente precisa fazer uma avaliação para saber se o paciente ele é de alto risco ou de baixo risco para desenvolver glaucoma. No paciente que a gente julga que é de baixo risco, muitas vezes a gente nem trata, só observa, repete os exames anualmente. E se os exames começarem a piorar ou essa pressão começar a subir, aí a gente, vamos tratar. No paciente que a gente julga que é de alto risco, aí esse paciente a gente já costuma tratar de início. E aí pode tratar com laser. Se funcionar bem, não precisa nem de usar colírio, ou pode usar com colírio. Mas uma vez que você está com o colírio, se você suspende, a pressão volta a subir. Tem que estar sempre atento, né, doutor? Isso. E aí, como é que a gente faz, né? Porque a gente até falou já um pouquinho mais do tratamento, como é que faz essa prevenção, mas chegando lá no meu oftalmologista, doutor, como é que eu faço? Que tipo de exame tem que ser feito para a gente realmente diagnosticar o glaucoma? Isso, o glaucoma, nem sempre o diagnóstico é simples, né? Que a gente, de modo geral, quer respostas rápidas. Encaminhado para avaliação de glaucoma, doutor, e aí, o que é que os exames dele? A gente tem uma série de exames que a gente precisa fazer. Sim. Tanto de avaliação estrutural, como de avaliação funcional. Saber se já tem danos na anatomia e funcionalmente, já tem alguma alteração na sua visão. São vários exames que a gente precisa fazer, uma foto do fundo do olho chamada retinografia, um exame chamado OCT, que a gente faz uma avaliação mais detalhada dessas estruturas do fundo do olho, a campimetria, que vai ver a parte funcional. E quando a gente faz esses exames, chegar ao diagnóstico, tiver bem claro, alterações bem típicas, a gente inicia o tratamento. Mas alguns pacientes que são classificados como suspeita de glaucoma, os exames são todos normais, esse paciente não está isento desse acompanhamento. Ele precisa anualmente repetir os exames, porque às vezes a doença está tão no comecinho que não alterou os exames ainda. E em alguns casos, as alterações dos exames estão ali no limite, que pode ser realmente que seja um glaucoma no estágio inicial, mas às vezes é variação do exame, né? Os exames, eles não são 100% precisos, ele tem sua margenzinha de erro ali. Então a gente tem que estar atento e saber interpretar isso aí. Nesses pacientes com suspeita que a gente não confirma, a gente precisa dessa estratificação de risco. Mas é um paciente de alto risco, um paciente de um risco mais baixo. Esse paciente precisa voltar periodicamente, repetir esses exames, né? E às vezes a gente demora um ano, 2 anos, 3 anos para fechar o diagnóstico. A gente vai repetindo os exames e vai acompanhando o quanto esses exames estão alterando. Se ele começa a alterar numa taxa acima do esperado para o envelhecimento, aí a gente confirma o diagnóstico. Sim. Né? E daí, doutor, a importância justamente é de 1 em 1 ano para a gente pelo menos estar ali visitando o oftalmologista? Isso. O ideal para o paciente que tem a suspeita de glaucoma, ou mesmo para o paciente que não tem nada, um paciente que vai para consulta de rotina, a gente recomenda anualmente. Paciente que já tem glaucoma, aí a recomendação é diferente. Vai depender do estágio da doença. Isso é importante também, porque muitos pacientes... eu já estou tratando, já estou usando colírio, não preciso voltar mais, né? Tem paciente Daqui a um ano eu vou. Não. Daqui a 2 anos eu apareço lá. Às vezes a gente... Chega lá, tá igual a Lampião. Ave Maria. Às vezes a gente recebe pacientes que, doutor, faz 3, 4 anos que eu não venho, mas é porque nunca me orientaram, né? Então, aí a gente aproveita essas campanhas para orientar a população, né? Então, pacientes que têm glaucomas mais leves, a gente recomenda consultas a cada 6 meses. Pacientes com glaucomas mais importantes, mais avançados, a cada 3, 4 meses. Mas isso contando que a pressão está dentro do que a gente queria, né? Às vezes o paciente é um glaucoma mais inicial, mas a pressão está alta, a gente vai vendo esse paciente com a frequência maior até deixar as coisas organizadas. Tem uma Tudo no seu devido lugar. Pois não. Erivaldo, igual tinha aparecido, né? Francisco Erivaldo Araújo Nascimento, bom dia Divan, bom dia Menca. Tem uma grande cavidade no nervo óptico, mas a pressão é relativamente boa, 17. Posso ser considerado com glaucoma? Então, esse é justamente o paciente que a gente classifica como suspeito de glaucoma. O suspeito de glaucoma é um paciente que tem essa cavidade que ele chamou, que na verdade é uma escavação, né? É um paciente que tem essa escavação, essa área vazia do nervo maior do que a média populacional, mas não se confirmou ainda com os exames o diagnóstico de glaucoma. Ou é um paciente que tem a pressão alta no olho, mesmo com o nervo óptico normal,
e que os exames também estão normais. Esse paciente a gente classifica como suspeito de glaucoma. Esse paciente eu preciso tratar? Não necessariamente. A maioria a gente não trata enquanto não fechar o diagnóstico. Mas esse paciente precisa ser acompanhado, precisa fazer os mesmos exames que os pacientes que têm glaucoma fazem. Anualmente a gente precisa ver esse paciente e acompanhar para saber se os exames estão alterando ao longo do tempo. É complicado a vida dele aqui, porque ele disse que Ele fez outra pergunta ele é aí, portador né? de intolerância à lactose e parece que os colírios para glauco têm essa substância. Ou tem colírios para glaucoma que não tem. Se sim, né? Eles têm a mesma eficácia dos que têm lactose? Na verdade não tem essa relação não, hein? Dos colírios com a questão da lactose, tá? Mas é claro que sim, existe colírios que... Só se tiver um leitinho dentro, é um leitinho da clã. Primeiro que a absorção sistêmica dos colírios de glaucoma é baixa, né? Então tem alguns colírios que podem dar efeitos sistêmicos, mas a maioria não dá. Mas existe. E tem efeitos colaterais que dá em um paciente, tem efeitos que não dá em outro, tem pacientes que toleram um colírio e não toleram outro. Então a gente também tem que testar. Vai adaptando também, né, doutor? Existem aqueles colírios que são recomendados para início de tratamento, mas se o paciente não tolerar, a gente vai passar. Nós temos 4 classes de medicamento, tá para chegar mais uma classe no Brasil, que já é aprovada fora. Então a gente tem 5 classes de medicamento. E cada classe dessa, a maioria a gente tem mais de uma opção. E, mais uma vez, batendo a tecla do laser, né? O laser é a primeira opção de tratamento para o paciente portador de glaucomas iniciais e moderados. E os efeitos colaterais do laser são bem menos comuns do que dos colírios. Então, por exemplo, o paciente desse, se ele por acaso já foi prescrito algum tratamento para ele e ele não está usando porque não tolerou, o laser é a melhor opção, sem dúvidas. Sim. E aí, doutor, dentro dessa semana, algo mais especial, além dessa nossa conversa aqui, que é tão importante, né, para levar essa informação aos ouvintes, tem algum evento especial que vai acontecer durante essa semana, até o dia 15, né? Que já começou, na verdade, né? De 9 a 15. Então, essa data mundial, geralmente as sociedades europeias e americanas elas se movimentam mais para fazer campanhas. No Brasil, como a gente tem o mês de maio mais dedicado a isso, geralmente as campanhas que a gente faz é mais no mês de maio, né? Sim. A Sociedade Brasileira de Glaucoma, como eu falei, a gente tem o 24 horas pelo glaucoma, que a gente faz o dia inteiro dedicado a glaucoma, com participação de artistas, de influenciadores. E durante todo o mês, a gente, até nas nossas clínicas também, a gente faz campanhas junto aos pacientes. Tem vários laboratórios também que nos ajudam até fazendo distribuição de colírios, fazendo ali um coffee break para atrair o paciente e trazer informação, né? Muito bom. É muito importante. A gente como médico, a gente tem um papel fundamental na sociedade de orientação. Não é só tratar a doença, não é só receber o paciente no consultório, mas a gente tem essa função de orientação. Quando a gente vem aqui no programa como esse de vocês, com audiência tão grande, e a gente consegue trazer essa mensagem, se 1 ou 2 pessoas absorverem a mensagem, já fizemos uma coisa muito importante para a sociedade. Sem dúvida, doutor. E aí, gente, cuide da saúde dos seus olhos, sim, né? De suma importância, né? Fica aqui esse alerta para você, não só com relação ao glaucoma, né, doutor? Com relação a qualquer tipo de doença que você tenha, né? Qualquer tipo de dificuldade que você tenha, às vezes para enxergar de perto, para enxergar de longe, seja o que for, né? Você tem que estar sempre ali. Os olhos já estão quase morrendo, porque um médico disse que eu estava com um cemitério de vírus. Vixe, seus olhos, que história é essa? Isso é outro tema. Né? Vamos trazer o doutor Jaime de novo aqui pra gente conversar sobre isso. Isso aí foi bem aquela conjuntivite que você tava da última vez que eu vi. Ele passou mais de mês com esse negócio, com essa conjuntivite. Aí cuidou e depois ficou os bichinhos mortos aqui dentro, né? Aí tem que tomar você deve ter tido uma reação de hipersensibilidade que fez uns infiltrados na córnea. Aí tem que fazer o tratamento com corticoide, bom tempo. É isso aí. Você se os olhos já cuide, estão com cemitério, pra morrer dele. Inclusive, eu me lembro até, na época que eu vi aqui, ele tava com esse olho vermelho e, se eu não me engano, tinham passado pelo colírio de corticoide. Eu até disse, o corticoide, o corticoide a gente tem que evitar na conjuntivite, na fase aguda. Porque aumenta a replicação viral e vai aumentar a chance de ter complicações. Depois se complica, tem que usar o corticoide. Mas na época que você tá com a fase ativa da conjuntivite, tem que evitar o corticoide. Até eu dei essa sugestão aí, peguei no pé dele e disse, volte no oftalmologista. Não é? Tá vendo, gente? Como é importante a informação, né? Por isso que a gente conta aqui com o doutor. Ainda tem vírus por aqui. Pois é, né, rapaz? Porra, você se cuide, viu?
No mais, doutor Jaime, como é que a gente faz para encontrar o senhor? Olha, você pode encontrar no meu site, tá? Sim. www.doutordrjaimemartins.com. Lá eu trago muita informação sobre glaucoma. Maravilha. Lá a gente tem um e-book gratuito para quem quiser acessar. Uhum. Temos vários vídeos também de orientação, tá? E quem quiser aí marcar consulta comigo, quiser conversar sobre oftalmologia, eu atendo aqui na Clínica Santa Beatriz, aqui pertinho de vocês, Uhum. aqui em Petrópolis, e no Hospital de Olhos de Parnamirim. Maravilha, muito bom, viu, gente? Portanto, fica esse alerta importantíssimo aí para você cuidar da saúde dos seus olhos. Mais uma vez, viu, doutor? Muito obrigada. Prazer tê-lo conosco. Muito obrigado e mais uma vez agradeço o convite. Espero voltar em breve. Vai voltar, Em sim, maio com eu quero certeza. voltar aqui. Esteja conosco aqui, que a gente quer saber muito mais aí, quer, né, trazer